Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos. E dando prosseguimento ao nosso estudo de História do Brasil, a gente analisando a Era Vargas, agora a gente analisa justamente o finalzinho da Era Vargas, que é o período denominado de Estado Novo, aquele período ditatorial entre 1937 e 1945, um período histórico importante por transformações econômicas no Brasil, principalmente em razão da industrialização que o Brasil assistiu àquela época com o apoio estatal e o estabelecimento de importantes empresas, tais como a CSN e a Vale do Rio Doce. É também no Estado Novo que nós tivemos a implementação de uma ditadura terrível aqui no Brasil, comandada por Getúlio Vargas. Foi um período em que não se realizavam eleições, havia censura aos meios de comunicação, todos os partidos políticos foram colocados na ilegalidade e havia a vigência de uma Constituição de tendência fascista, inspirada na Carta Polonesa. É por essa razão que a Constituição de 1937, desenvolvida, produzida, redigida por Francisco Campos, ficou conhecida como polaca. A gente vai fazer uma análise pormenorizada das principais características do Estado Novo a partir de agora, com muito foco, força e fé para a gente ficar competitivo e conseguir um grande resultado neste concurso. Pois bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, vamos falar do Estado Novo. O Estado Novo é o terceiro período, a terceira fase da Era Vargas. Você já está careca de saber que a Era Vargas durou 15 anos ininterruptos. Vamos aí, só para refrescar a cuca, para a gente recapitular, mencionar os nomes desses três períodos da Era Vargas. O primeiro período chamou-se Governo Provisório. Estendeu-se de 1930 até 1934. O segundo período chamou-se Governo Constitucional e foi de 1934 até 1937. O terceiro período é este em questão. Chama-se Estado Novo e caracterizou-se como uma ditadura comandada por Getúlio Vargas. É o período compreendido entre as seguintes datas: 1937, data da implantação da ditadura do Estado Novo, e 1945, data da queda de Getúlio Vargas, logo após a Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, vamos recapitular para conseguirmos captar muito bem as características principais do Estado Novo. É um período ditatorial, tendo como principal liderança política aquele que estava na chefia do Executivo Nacional, Getúlio Vargas. É uma fase em que nós vamos ter uma intensa censura aos meios de comunicação, impedindo que notícias contrárias ao governo ou às ideologias defendidas por este governo fossem divulgadas. Havia um intenso controle dos meios de comunicação, rádio, jornal, por exemplo, né? Aliás, o rádio foi usado por Vargas como grande veículo de propaganda política. É dessa época que surgiu o programa Hora do Brasil, que hoje nós conhecemos como A Voz do Brasil. Era um mecanismo usado por Vargas para atingir a população, para levar as notícias e para fazer um culto à personalidade desta liderança política. A imagem paternalista de Vargas era feita de forma a atingir a população nos mais variados rincões do território brasileiro. Então o Estado Novo, gente, foi caracterizado por este grande centralismo político. O poder político estava ali nas mãos de Getúlio Vargas, que vai governar com mãos de ferro, apoiado numa legislação extremamente autoritária da Constituição de 1934.
1937 a polaca. Esta fase também tem como característica marcante o desenvolvimento do setor industrial no Brasil. Então anota aí, esta informação é muito pertinente. Durante o Estado Novo, o Brasil assistiu a um grande crescimento de sua produção industrial, com o desenvolvimento da infraestrutura, setor de indústria de base no Brasil, pessoal. Criação de duas importantes companhias estatais, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce. Além disso, não podemos esquecer também que Getúlio Vargas, ao longo de seu governo de 15 anos, estabeleceu a legislação trabalhista. As primeiras leis trabalhistas implantadas ainda à época do governo provisório foram sintetizadas na CLT, promulgada no ano de 1943. Muito bem, agora vamos conferir uma questão da VUNESP, elaborada aí para esse concurso, sobre o Estado Novo, apresentando as características principais do Estado Novo. Você já sacou que o Estado Novo foi o período da ditadura comandada por Getúlio Vargas, né? Então vamos lá. O Estado Novo, fase do governo de Vargas, foi marcado, alternativa A, pelo poder dos coronéis e pela autonomia dos sindicatos? Nada disso. Afirmação incorreta, pessoal. Por quê? Porque o Estado Novo é uma ditadura, é uma fase de centralismo político. Quem vai ter o poder é Vargas. Nada disso de poder dos coronéis. Não, o poder estava nas mãos de Vargas, com um grande centralismo político. Inclusive, Vargas nomeou interventores federais para governarem os estados brasileiros. E a autonomia dos sindicatos, professor, existia? Não, não havia autonomia sindicais. Os sindicatos que até existiam naquela época, eles estavam todos filiados ao Ministério do Trabalho. O que isso significa? Ora, significa dizer que os sindicatos não possuíam autonomia, eram sindicatos pelegos, eles estavam atrelados ao governo, eram obrigados a rezar na cartilha do governo, pessoal. Esses sindicatos não tinham autonomia, por exemplo, a fazer greve. O sindicato estava ligado ao governo. Alternativa B, pela liberdade de expressão e pelos ideais democráticos. Nada disso, meu amigo, nada disso, minha amiga. Olha só, acabamos de falar agora há pouco que o Estado Novo foi um período ditatorial. Se foi um período ditatorial, evidentemente que não existiu democracia. Claro que não. E muito menos liberdade de expressão. Vigorou durante o período do Estado Novo, pessoal, uma intensa censura que era feita pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Então não havia ideais democráticos, muito pelo contrário. Alternativa C, pelo auge do setor automobilístico e pelo bipartidarismo. Gente, olha só, o setor automobilístico vai se desenvolver no Brasil durante o governo do presidente JK, que vai implementar o seu plano de metas ali na segunda metade da década de 1950. É no governo JK que o setor automobilístico se desenvolve no Brasil. E também não tem bipartidarismo no Estado Novo, porque Vargas extinguiu todos os partidos políticos. Qual é a única época do Brasil que há um bipartidarismo durante o período republicano? É ao longo de boa parte do período militar brasileiro. Muito bem, alternativa D, pela construção de Brasília. Não, Brasília foi construída no governo do presidente JK. E pelo poder legislativo forte, também não, porque Vargas concentrou o poder político, fechou o Congresso Nacional, fechou as assembleias legislativas nos estados, fechou as câmaras municipais dos municípios. Portanto, havia um centralismo político intenso nessa época. Então, chegamos à alternativa correta, letra E,
pelo desenvolvimento industrial, com forte apoio estatal, a criação das empresas, as indústrias de base no Brasil, e pela legislação trabalhista. Acabei de falar agora há pouco sobre a CLT, promulgada no ano de 1943. Então, assinale aí, alternativa correta, letra E. Agora, pessoal, a gente fala um pouquinho sobre a economia ao longo da era Vargas. Bom, assim que Vargas chegou ao poder no Brasil, isso lá em 1930, após a dita Revolução de 1930, que leva Getúlio Vargas à presidência do Brasil, ao Palácio do Catete, nós temos o estabelecimento do chamado Estado de Compromisso. O que é esse chamado Estado de Compromisso? Significa que, a partir de agora, o governo federal assume o controle sobre vários setores da vida nacional. Para ser mais específico, o Estado assume, ele chama para si a responsabilidade de gerir os setores econômico, político e social. Exatamente, o Estado de compromisso é quando o governo federal, na figura de Getúlio Vargas, vai trazer para si a missão, a tarefa, a responsabilidade pelo desenvolvimento da economia brasileira, pelo desenvolvimento da política nacional, pelo controle político nacional e pelo controle da sociedade brasileira. Este é o estado de compromisso. Vargas vai fazer apoio, vai fazer uma política subsidiária ao setor cafeeiro, que estava em crise no início da década de 1930, o início do governo Vargas. Ele vai fazer uma série de incentivos também no desenvolvimento autônomo da economia brasileira, promovendo o chamado nacionalismo econômico, que pode ser exemplificado no chamado intervencionismo estatal, ou seja, uma grande participação do Estado na economia. Este é o chamado nacionalismo econômico. Então, se você característica, uma definição para a economia durante a era Vargas, anote aí no seu caderno, porque essa é uma informação muito importante. Nacionalismo econômico. Vargas sempre empunhou a bandeira do nacionalismo econômico. Ele defendia a intervenção do Estado na economia. É empunhando essa bandeira que ele vai consolidar a industrialização brasileira com a criação das indústrias de base, aquelas que a gente já falou. A Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, e também a Companhia Vale do Rio Doce, no ano de 1942. Bacana? Vamos conferir então. Na economia, a era Vargas, principalmente durante o Estado Novo, foi marcada. Olha só, pessoal, essa questão aqui, legalzinha, está falando sobre o aspecto econômico da era Vargas. Que bacana. Com destaque para o Estado Novo. Cara, mamão com açúcar essa questão, viu? Muito simples. Qual é a característica básica da economia do Estado Novo? Você sabe, intervenção do Estado na economia. Nacionalismo econômico, incentivo para a industrialização, criação das indústrias de base. Você sabe muito bem. E onde que está essa alternativa correta aí, pessoal? Seria, vamos lá, alternativa A, pelo sucesso da reforma agrária e fiscal. Não, Vargas não fez reforma agrária e fiscal não, cara. Não foi essa a preocupação do presidente Vargas. Pela ampla abertura às importações, nada disso. Vargas incentivou a produção nacional. Desde o início de seu governo, ele incentivou a produção industrial nacional com a política de substituição das importações. Naquele contexto ainda que o mundo vivia a chamada Grande Depressão, a fase de crise econômica. Alternativa C, pela
prioridade à agricultura de subsistência? Nada disso. Vargas incentivou o setor industrial, incentivou também o setor agrícola, mas voltado para uma agricultura comercial. Foram inclusive abertas colônias agrícolas durante o Estado Novo. Vargas implementou a chamada Marcha para o Oeste, criando colônias agrícolas federais, como a colônia de Dourados, então Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. Então está errado também a letra C. Alternativa D, pelas medidas nacionalistas e intervencionistas. Agora sim, beleza. Você sabe muito bem, falou de economia na era Vargas, principalmente no Estado Novo, tem que vir à mente o quê? A intervenção do Estado na economia, as medidas de cunho nacionalista, o incentivo ao desenvolvimento industrial brasileiro. Está aqui a alternativa correta, a letra D de dado. E ainda tem a letra E, só para a gente arrematar, pelo abandono do setor urbano industrial. Claro que não. O setor urbano industrial recebeu especial atenção durante a era Vargas, principalmente ao longo do Estado Novo, até porque você se lembra que a legislação trabalhista implantada em 1943, consolidada, na verdade, né, com a CLT de 1943, estava restrita aos trabalhadores urbanos. Muito bem. Agora a gente fala da propaganda. Você sabe que a propaganda é a alma do negócio. Você sabe muito bem disso. E o Vargas foi fera no assunto. Vargas foi um grande populista. Vargas foi um político que utilizou-se da bandeira do populismo. O apoio do governo vinha das massas trabalhadoras, sobretudo das massas trabalhadoras urbanas. Não é à toa que Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres. Tudo bem que ele também ficou conhecido como a mãe dos ricos. Afinal de contas, Vargas ofereceu para os trabalhadores urbanos a legislação trabalhista, porém, restringiu a autonomia dos sindicatos, restringiu o direito das greves. Então, ao mesmo tempo que dava com a mão direita, tirava com a mão esquerda. Mas a propaganda passa a ser fundamental na vigência de um governo ditatorial. Então, o que Vargas faz ao longo disso? É criado um órgão importantíssimo que vai divulgar os valores que são mais caros ao governo federal. Ou seja, a ideologia do Estado Novo vai ser apresentada à população através do Departamento de Imprensa e Propaganda. O Departamento de Imprensa e Propaganda foi um órgão criado ao longo do Estado Novo e foi inspirado, vejam só vocês, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, foi criado tendo como inspiração o Ministério da Propaganda de Hitler. Isso mesmo, o Ministério da Propaganda, comandado pelo ministro Joseph Goebbels, inspirou a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda no Brasil, que tinha como principais funções o desenvolvimento do culto à personalidade de Vargas, além de fazer censura aos meios de comunicação, desenvolvendo dessa maneira a política populista no país. Então eram produzidos cartazes, revistas, livros, cartilhas, músicas, filmes, tudo isso para levar a mensagem de Vargas, levar a ideologia estadonovista para toda a população brasileira. E um meio de comunicação em especial ganhou um destaque fabuloso nessa época. Qual é esse meio de comunicação? O rádio. O rádio
nesse período histórico, primeira metade do século XX, era o mais importante meio de comunicação. E Vargas soube utilizar-se do rádio como ninguém. Vamos para a questão aqui, pessoal. Olha só, de olho na questão. Observe o cartaz produzido em 1943 pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, no período do Estado Novo. Vamos olhar com atenção para o cartaz. Esse cartaz é uma peça publicitária. Estava fazendo propaganda, estava fazendo culto ao presidente Vargas e às suas ações implementadas enquanto gestor, enquanto administrador, enquanto presidente da República. Então vamos fazer uma análise, vamos analisar, vamos olhar com atenção para essa peça publicitária. Temos um cartaz onde aparece em destaque a figura do presidente Vargas, onde aparecem também trabalhadores urbanos, aqui estão os operários, ao fundo estão as fábricas, ao fundo estão as indústrias. E temos uma inscrição que diz o seguinte: as leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras, devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. Perceba que é função principal aqui desta peça publicitária apresentar as leis trabalhistas como uma benesse, como um prêmio, como um presente de Vargas para a classe trabalhadora. Como que passando o seguinte recado: você está vendo, meu caro trabalhador, se não fosse Vargas, o protetor dos pobres, o protetor dos fracos e oprimidos, vocês não teriam leis amparando seus direitos sociais, vocês não teriam direito a salário mínimo, não teriam direito a férias remuneradas, não teriam direito a amparo em caso de acidente de trabalho, não teriam direito à organização em sindicatos. Então, este é o grande magnânimo, é o pai dos pobres. Vocês têm que obedecer, têm que seguir. Então, se ele é o pai, nós somos os filhos. E os bons filhos obedecem aos seus pais. Essa é a mensagem. É tentar fazer uma lavagem cerebral. É tentar controlar, entrar na mente do cidadão para controlá-lo. Na verdade, nós sabemos muito bem que a legislação trabalhista foi fruto de uma intensa luta que percorreu ali as primeiras décadas do século XX. O movimento operário, primeiro organizado em torno do anarcossindicalismo, depois controlado também pelo Partido Comunista, que organizou greves operárias, que organizou a imprensa operária, que possuía periódicos, possuía jornais e tentava conscientizar a classe. A questão social era vista como caso de polícia durante a Primeira República. Se ocorriam greves, manifestações, piquetes nas fábricas, a polícia era convocada para dispersar a multidão. Com o advento da era Vargas, vão ser sistematicamente aprovadas leis de amparo ao trabalhador. Mas isso tem um preço. Tem um preço bastante caro a ser pago. O preço da obediência. O preço da subserviência. O controle dos sindicatos pelo governo, através do Ministério do Trabalho. Vamos então conferir o comando da questão. A partir dele, pode-se afirmar que o presidente Getúlio Vargas, vamos lá, analisando o cartaz, que mostra Vargas como benfeitor, pai dos pobres, o idealizador, o realizador das leis sociais. Alternativa A. Era o protetor dos trabalhadores que foram proibidos de participar dos sindicatos. Olha só, gente, essa informação aqui. Os trabalhadores não foram proibidos de participarem dos sindicatos. Os sindicatos, a bem da verdade, existiram nesse período da era Vargas. Porém, esses sindicatos não eram livres.
eles precisavam estar filiados ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Ou seja, eram sindicatos pelegos. A alternativa B, organizava os trabalhadores em sindicatos, estimulando, vamos grifar esse verbo aqui, pessoal, não é? Estimulando greves e manifestações. Nada disso, você percebeu, você fez a leitura crítica daquela peça publicitária, daquele cartaz. Não, está pedindo que o trabalhador seja ordeiro, disciplinado, não faça greve, não faça manifestações. Letra C, extinguiu os sindicatos, acabou com os sindicatos, mas criou leis sociais que amparavam os trabalhadores. Não, meu povo, os sindicatos continuaram existindo, porém os sindicatos precisavam comungar dos mesmos ideais do Estado Novo. Os sindicatos precisavam rezar na cartilha de Vargas. Letra D, retomou as leis trabalhistas que haviam sido extintas durante a Primeira República? Não, gente. Durante a Primeira República não haviam leis trabalhistas. Vou replicar aqui a frase do presidente Washington Luiz, o último presidente da Primeira República. Ele disse: a questão social é caso de polícia, referindo-se às greves, às manifestações operárias que aconteceram durante as primeiras décadas do século XX. Pois bem, com o advento da era Vargas, a questão social passa a ser vista como caso de política. São implementadas as leis trabalhistas. Então, chegamos à alternativa correta. Só nos restou uma, né? Não tem jeito de errar mais. Letra E, apresentava as leis sociais como doação do Estado aos trabalhadores. É isso mesmo. Estou falando, olha só, se existem leis sociais amparando os trabalhadores, tudo isso foi fruto da obra e graça do nosso querido presidente Getúlio Vargas. Me engana que eu gosto. Muito bem, a alternativa correta aí, letra E. Olha só, pessoal, ainda falando dessa questão de construção da imagem de Vargas como o pai dos pobres, o protetor dos trabalhadores, tem o papel desempenhado pelo nosso querido, amado Departamento de Imprensa e Propaganda, para não dizer o contrário, né? Lógico que estou usando aqui de uma ironia. O Departamento de Imprensa e Propaganda fazia isso aqui, ó, a propaganda governista, o culto à personalidade do líder. O líder, senhor Getúlio Vargas. Além de fazer o culto à personalidade de Vargas, além de difundir os ideais do Estado Novo, defendia a ideologia do trabalho, da ordem e da estabilidade social, tentando passar uma falsa ideia de coesão social, que a bem da verdade não existia. Além disso, também o Departamento de Imprensa e Propaganda fazia censura aos meios de comunicação. Como você está vendo aqui, olha só, o censor aqui está com a tesourinha na mão. Então está cortando todas as matérias que são consideradas críticas ao governo de Vargas ou à imagem do presidente. Não podia chegar no jornal isso aí, não. E, evidentemente, que essa censura não se limitava aos jornais. Se limitava também, incluía também programas de rádio, incluía músicas, peças teatrais, filmes, revistas. Então, todos os meios de comunicação existentes na época estavam sujeitos ao crivo, estavam sujeitos à tesourinha da censura. E até mesmo o setor educacional também foi importante. O controle sobre a educação das crianças brasileiras. A própria educação também era utilizada para a divulgação
dos ideais de valorização do trabalho, da ordem social, da nacionalidade. São características importantes desse período. Porque, olha só, uma bandeira importante do Estado Novo era o chamado nacionalismo, a construção do sentimento nacional, passar essa identidade brasileira, pessoal. Para os senhores terem uma ideia do que eu estou falando, ao longo desses 8 anos que perpassaram o Estado Novo, a única bandeira que poderia ser hasteada era a bandeira do Brasil, a bandeira nacional. Porque as bandeiras dos estados, as bandeiras municipais também, não poderiam, elas foram queimadas. As bandeiras estaduais foram queimadas em cerimônia pública para mostrar o ideal, passar um ideal de coesão social, de identidade nacional, que foi forjada nessa época. Não é à toa que Getúlio Vargas criou em 1937 o SFAM, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, contando com o apoio, inclusive, de alguns intelectuais brasileiros, dentre eles Mário de Andrade, no sentido de se promover a criação de um organismo que iria ser responsável pelo tombamento de prédios públicos históricos, que seria responsável pela construção de uma identidade típica do Brasil, valorizando aspectos característicos de nossa cultura. É por essa época que o samba, o carnaval, a capoeira, olha só, a capoeira que foi marginalizada durante muito tempo ao longo da nossa história, marginalizada, vista como coisa de criminoso, coisa de pobre ou coisa de negro. Com o advento do Estado Novo, precisa-se da construção dessa identidade nacional. É preciso criar um cimento social para mostrar uma coesão entre as classes no Brasil. Então, a própria capoeira é colocada como um patrimônio histórico nacional, com a criação do SFAM, que hoje é o IFAM, pessoal, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Beleza? Tudo bem, então vamos conferir uma questão a esse respeito. Observe a imagem para responder a questão. A imagem é a mesma que a gente viu agora há pouco, na questão anterior. Aquela que mostra Vargas, não é? Um sorriso enigmático. Vargas ali em primeiro plano, né? Em plano maior, mas aparecendo aqui os trabalhadores urbanos, os operários e as fábricas, e os dizeres apontando que as leis sociais são fruto do trabalho de Vargas e que os trabalhadores devem ser eternamente gratos por isso. E aí, a gente tem um contexto sobre músicas que foram criadas ao longo do século XX no Brasil. E a questão, o comando da questão, pede que você localize qual é a música que está indo no sentido da ideologia pregada pelo Estado Novo. Vamos voltar para o cartaz? Olha o cartaz aqui, pessoal. Qual é a ideologia que está sendo pregada aqui? É a ideologia do trabalho. Aqui não está se pensando em lazer, não. Você não vê ninguém aqui que está brincando, não tem ninguém dançando, sambando, jogando capoeira. Não, aqui tem a galera trabalhando. São operários. Então, o ideal que está sendo transmitido através deste cartaz é o ideal do trabalho. Vamos encontrar, então, uma música que apresente esse ideal do trabalho. Alternativa A, a música Com Que Roupa, composta por Noel Rosa, que canta: vou tratar você com força bruta para poder me reabilitar. Essa música, Com Que Roupa, passa uma mensagem hedonista, uma mensagem voltada para o prazer, voltada para curtir a vida, porque a música diz: com que roupa eu vou para o samba que você me convidou. Ou seja, essa música apresenta uma mensagem de valorização do lazer. Então, eu vou passear, com que roupa eu vou para esse samba que você me convidou? Então, aqui é uma postura de
lazer, não é uma postura de trabalho. Então, logicamente, que essa música não está, esse samba não está identificado com aquele cartaz, porque o cartaz fala de trabalho. Letra B, Lenço no Pescoço é o nome da música, composta por Wilson Batista, que canta: eu vejo quem trabalha andar no miserê, sou vadio porque tive inclinação. Perceba que essa música, Lenço no Pescoço, faz uma crítica ao trabalho formal. Ele está dizendo que eu vejo aí que a galera que trabalha anda no miserê que só, ou seja, ganha um salário de fome, mal consegue sobreviver. Sou vadio. Olha aqui, pessoal, a música fazendo uma apologia à vadiagem, à malandragem. Então essa música, Lenço no Pescoço, que foi composta, evidentemente, antes do advento do Estado Novo, antes da censura do DIP, está falando, então, que o bom é ser malandro, né? Malandro, o cara que consegue viver praticando pequenos delitos, né? Pequenos bicos, vamos dizer assim, não tem um trabalho formal, é o vadio. O vadio tem inclinação. Então, malandro é malandro, mané é mané. Então, uma valorização da malandragem. Essa figura do malandro foi combatida durante o Estado Novo. Por quê? Porque o malandro não trabalha, o malandro vive de golpes que ele dá. O malandro é boêmio, o malandro é completamente a antítese do trabalhador. É o contrário do trabalhador, do operário. Então, essa figura do malandro foi combatida durante o Estado Novo. O Departamento de Imprensa e Propaganda combateu a figura do malandro, procurando valorizar a imagem do trabalhador. Letra C, Bonde São Januário, composta por Ataúfo Alves e Wilson Batista, que canta: quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. Perceba que a música faz apologia ao trabalho. Quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. Então essa música vai de encontro à ideologia defendida por Vargas. Mas a propósito, pessoal, a versão original da música foi censurada, porque ela dizia: o bonde São Januário leva mais um sócio otário. Sou eu que vou trabalhar. Então, olha só, por trazer a palavra otário, falando, quem trabalha é otário, é mané. Então, a música foi censurada. E aí, no lugar de sócio otário, os compositores tiveram que usar um ajuste, né, e colocaram a palavra operário. Agora ficou de acordo com o que prega a ideologia do trabalho do Estado Novo. A alternativa correta é a letra C, de casa. Tem ainda a letra D, Pudesse Meu Ideal, composta por Cartola, que canta: pudesse meu ideal que o carnaval de encantos mil valorizar neste poema. Então está falando do carnaval. Carnaval é uma época do quê? De festa. Festa é lazer, é ociosidade, é hedonismo. Não é esse o ideal do Estado Novo. O ideal do Estado Novo é trabalho. E letra E, Pelo Telefone, do compositor Donga. É o primeiro samba gravado da história do Brasil. Que canta: o chefe da polícia, pelo telefone, manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Olha aqui, brincar, lazer. Não é o ideal do Estado Novo. O ideal do Estado Novo é trabalho, e trabalho disciplinado. Bom, continuando a falar sobre o Estado Novo, pessoal, essa ditadura que Getúlio Vargas comandou no Brasil era sustentada politicamente por uma legislação de tendência fascista. Olha só, a Constituição que vigorou durante o Estado Novo foi a Constituição de 1937, uma Constituição de tendência fascista.
que foi redigida por Francisco Campos. Ela era inspirada na Constituição polonesa. Por essa razão que esta carta constitucional ficou conhecida, ficou apelidada como polaca. É a Constituição polaca, que estabelecia um centralismo político, censura aos meios de comunicação, inclusive pena de morte para crimes políticos. Vários adversários de Vargas foram presos, foram encarcerados ao longo do Estado Novo. Os principais oponentes eram os comunistas, que não tiveram trégua. Luiz Carlos Prestes, por exemplo, passou boa parte do Estado Novo atrás das grades. Outra característica ainda do Estado Novo é o já mencionado nacionalismo econômico, essa grande intervenção do Estado na economia. E não podemos esquecer de citar também que foi durante o Estado Novo que ocorreu a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. O Brasil cerrou fileiras com os aliados. O Brasil se comprometeu com os Estados Unidos e mandou a Força Expedicionária Brasileira para combater na Itália. Os pracinhas, os 25 mil pracinhas que foram convocados, e aí a cobra fumou na Itália. Vamos para a questão aqui, gente, mais uma. Durante o Estado Novo, período entre 1937 e 1945, o presidente Getúlio Vargas, o que ele fez no Estado Novo? O presidente Getúlio Vargas, alternativa A, realizou a reforma agrária e promulgou uma Constituição democrática? Para com isso, né? Essa alternativa é risível, porque não teve nem reforma agrária, meu amigo, muito menos Constituição democrática. Como que era a Constituição da época? Era uma Constituição ditatorial, Constituição que foi outorgada, era uma Constituição de tendência fascista, inspirada na Constituição polonesa, por isso chamada, apelidada de polaca. Alternativa B, estendeu os direitos trabalhistas ao campo e promoveu o nacionalismo. Meus amigos e minhas amigas, os direitos trabalhistas estavam restritos aos trabalhadores da cidade, aos operários. Os trabalhadores do campo ficaram chupando o dedo, pessoal. Não foram contemplados nessa época. Alternativa C, acabou com a censura e concedeu ampla, olha aqui a palavrinha, ampla, autonomia aos estados. Afirmação incorreta também. Primeiro, houve intensa censura através do Departamento de Imprensa e Propaganda. Segundo, houve intervenção do Estado também na política das unidades federativas. Ou seja, para cada estado do Brasil, Vargas nomeou um interventor federal para governar. Ou seja, vamos trocar em miúdos, os estados não tinham nenhuma autonomia. Agora há pouco eu falei que até as bandeiras estaduais foram queimadas. Não havia autonomia para os estados. Letra D, incentivou a indústria de base e controlou os sindicatos operários. Verdade, pessoal. No governo do Estado Novo, nós temos aí o desenvolvimento da industrialização brasileira com a criação da CSN em 1941 e da Vale do Rio Doce no ano seguinte. Temos em 1943 a promulgação da CLT, mas o controle dos sindicatos pelo Ministério do Trabalho. A alternativa D é correta, assinala aí. Temos ainda a letra E, aderiu aos aliados na Segunda Guerra Mundial. Correto? O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial junto aos aliados. Porém, a alternativa E diz que Vargas estabeleceu o bipartidarismo. Errado! Durante o Estado Novo,
todos os partidos políticos foram colocados na ilegalidade. Todos eles foram extintos. Então, a única correta é a alternativa D. Agora a gente fala sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Outro tema importante que você tem que ficar atento. É um potencial assunto para cair na sua prova. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. É durante o Estado Novo. O Brasil vai dar apoio aos aliados. Perceba, no início da Segunda Guerra Mundial, 1939, o Brasil vai assumir uma postura de pragmatismo equidistante. Isso significa que o Brasil vai ficar ali, ó, em cima do muro, nem do lado das potências do eixo, nem do lado dos aliados. O Brasil vai ficar ali em cima do muro, na mureta, total, neutralidade, esperando a hora H, né? Esperando o momento exato para escolher um ou outro lado. Tanto é, senhoras e senhores, que na própria estrutura burocrática do Estado Novo existiam pessoas favoráveis a uma aliança com os Estados Unidos, chamados de americanófilos, e existiam também lideranças políticas que eram favoráveis a um fechamento com a Alemanha, estes últimos chamados de germanófilos. Então o Brasil fica ali, ó, na espreita. Vargas, pragmático até os ossos, esperando o momento exato para escolher um dos lados. Vai barganhar, na verdade. Qual era a principal meta do governo Vargas aí no Estado Novo? Era consolidar as indústrias de base nacionais. Por esse motivo, Vargas vai barganhar com um lado, barganhar com o outro. Alguns líderes políticos do Estado Novo chegaram a visitar a Alemanha governada por Hitler à época, não é? Mas o Brasil, no ano de 1942, o Brasil vai descer do muro. O Brasil vai se aliar aos Estados Unidos da América. Vai declarar guerra às potências do eixo, porque alguns navios mercantes brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães. Então o Brasil declara guerra contra a Alemanha, Itália e Japão e vai assinar acordo com os Estados Unidos. Aqui, olha, os Estados Unidos da América, à época, governados por Franklin Delano Roosevelt. Então aqui, olha o acordo aqui, ó. De um lado, Vargas, o presidente brasileiro, o ditador do Estado Novo, e de outro lado, o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt. Então há esse acordo, há esse pacto, que inclusive vai ser benéfico porque os Estados Unidos vão financiar a construção das indústrias de base no Brasil. É um acordo de cooperação técnica Estados Unidos-Brasil. Em troca, o Brasil vai ceder uma área lá na cidade de Natal para que o governo norte-americano construísse uma base naval para favorecer os ataques norte-americanos à África. Então, constrói-se a base naval de Natal. E, além disso, o Brasil envia para a Itália os pracinhas, a Força Expedicionária Brasileira, 25 mil soldados que vão lutar nos combates em solo italiano, pessoal. O lema da FEB era, vamos colocar aqui do lado aqui, ó, a cobra vai fumar. Era o lema da Força Expedicionária Brasileira. A cobra vai fumar. Muito bem. Vamos conferir então a questão aqui sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Olha só. O regresso ao Rio de Janeiro do primeiro escalão da Força Expedicionária
em 18 de julho de 1945, estava sendo esperado e interpretado como um marco na campanha das forças oposicionistas. O desfile das tropas pelas ruas da cidade seria como uma grande festa da UDN e de seu candidato. Fragmento extraído da obra A Invenção do Trabalhismo, de Ângela de Castro Gomes. Esse fragmento fala sobre o retorno das tropas brasileiras que haviam lutado na Itália. E olha só, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial criou o chamado paradoxo do Estado Novo. Uma verdadeira contradição, porque acompanha comigo o raciocínio. Qual era o tipo de governo que Getúlio Vargas comandava no Brasil, o chamado Estado Novo? Era uma ditadura, isso mesmo, você está correto. O Brasil internamente vivia um momento de exceção, um momento em que não existia liberdade de expressão, nem liberdade política, nem garantias constitucionais. Porém, o Brasil lutava lá na Segunda Guerra Mundial, combatia lá na Itália em defesa da liberdade, em defesa da democracia. Então criou-se um paradoxo. Como é que internamente eu vivo uma ditadura, eu não tenho liberdade, e lá na Europa eu vou lutar, eu vou arriscar a minha vida, vou arriscar a minha pele em defesa da democracia? Isso é uma contradição, isso é um antagonismo, é um paradoxo. Por essa participação do Brasil ao lado dos Estados Unidos, um país democrático, faz com que as forças de oposição ao Estado Novo ganhassem mais projeção ainda e passassem a criticar o governo Vargas, exigindo o restabelecimento da democracia no país. Então Vargas fica sem opção. Ele vai ter que restabelecer gradualmente a democracia. Então ele é obrigado a abolir a censura, a restabelecer o direito de habeas corpus, a conceder anistia aos presos políticos e a convocar eleições para presidente da República. Inclusive, Vargas organiza uma campanha, um movimento com apoio do Partido Comunista para tentar lançar a sua candidatura a presidente da República, o chamado movimento queremista. Queremos eleição, queremos constituinte, queremos eleição, mas queremos Vargas, que Vargas seja candidato. Esse movimento queremista, evidentemente, não foi vitorioso. Vargas é obrigado a deixar a presidência quando a FAB, os pracinhas, né, a FAB e a FEB voltam para o Brasil, porque o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial enviando a Força Aérea Brasileira, que era comandada pelo brigadeiro Eduardo Gomes, e a Força Expedicionária Brasileira, que à época era liderada pelo general Mascarenhas de Moraes. Então, quando as Forças Armadas retornam ao Brasil, elas pressionam Vargas a deixar a presidência. Então, Vargas é obrigado a abandonar o Palácio do Catete. E são realizadas eleições no ano de 1945. E essas eleições têm como principais candidatos, de um lado, o ministro da Guerra de Vargas, Eurico Gaspar Dutra, e de outro, o brigadeiro da Aeronáutica, Eduardo Gomes, que lança-se candidato pela UDN. Então vamos conferir aqui, pessoal, olha só, aqui está o comando da questão, aqui está o mapa da mina, é aqui que você começa a acertar a questão. O trecho revela um momento importante da crise do Estado Novo, associada ao retorno da FEB, que, alternativa A, ressaltaria o vínculo entre os setores de oposição a Vargas e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, na medida em que Vargas
tinha sido favorável à entrada na guerra ao lado do eixo. Não, Vargas não foi favorável à entrada do Brasil à guerra ao lado do eixo. Vargas adotou um pragmatismo equidistante até 1942, quando o Brasil, enfim, se definiu para um lado. Qual lado? O lado dos aliados. Alternativa B. Consolidaria a aliança entre as elites civis organizadas na UDN, economicamente intervencionista e socialmente conservadora, e os militares recém-saídos da guerra, autoritários e com forte inspiração fascista. Errado, pessoal. Os militares recém-saídos da guerra vêm defender a democracia. Tem nada disso aqui de inspiração fascista, não. Até porque o fascismo acaba após a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha e na Itália. Ela continua existindo em Portugal e Espanha, porque foram dois países que não participaram da Segunda Guerra Mundial. Por isso que essas ditaduras continuaram desenvolvendo-se mesmo no pós-guerra. Letra C evidenciaria a fraqueza do governo Vargas naquele contexto, dado o fato de que o governo teve poucos recursos para sustentar as tropas na guerra, o que reforçou as sensações de pobreza e precariedade disseminadas à época. Errada a afirmação também. O Estado Novo é um momento histórico de prosperidade econômica para o Brasil, de acúmulo de reservas cambiais no Brasil, de industrialização, sustentado com um forte apoio estatal. Letra D reforçaria a importância dos militares e da UDN na construção de uma saída negociada para o fim da ditadura, o que levou Vargas a renunciar e se isolar politicamente, sem estabelecer relação com a cena política que viria a seguir. Errado, pessoal, porque Vargas, ele deixa a presidência da República, mas ele não vai se isolar politicamente, não. Fato é que Vargas consegue se eleger senador da República por 3 estados. É isso mesmo, na época a legislação garantia, a legislação tinha essa brecha. E ele foi eleito, salvo engano, pelos estados do Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo. Foi eleito senador da República. E Vargas foi o principal cabo eleitoral, foi fundamental na eleição de Eurico Gaspar Dutra. Forma-se uma aliança político-partidária, uma dobradinha muito importante entre o PSD e o PTB, 2 partidos ligados a Vargas. O PSD e o PTB, que lança Dutra como candidato à presidência. O apoio de Vargas a Dutra foi fundamental para a vitória do candidato que era anteriormente ministro da Guerra no Estado Novo. Então, ficamos com a alternativa correta, a última delas é a letra E. Consagraria a vitória da luta pela democracia e a repulsa à ditadura e a seu presidente, evidenciando a contradição entre uma política externa alinhada com os valores democráticos e uma política interna autoritária. Está aí a alternativa correta, pessoal. É o famoso paradoxo do Estado Novo. Como é que eu vou lutar pela democracia lá na guerra se aqui na minha casa eu não tenho liberdade? Isso aí é um antagonismo muito grande. Isso aí é um paradoxo desgraçado. Claro que isso vai ser um fator fundamental para o aumento da crise do Estado Novo, o crescimento da oposição a essa ditadura, e aí Vargas vai ter que largar o osso, não teve jeito, não é? Muito bem. É isso aí, pessoal. Você vencerá pelo estudo. Tenha foco. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Clique lá